Educação à distância, mudando realidades. Olá, conselheiros e conselheiras da Amazônia Legal, de todo o Brasil. É uma alegria estar com vocês novamente. Ontem nós tivemos aí já diversas atividades e pudemos ver que tem toda a Amazônia aqui conectada. E hoje a gente tem um professor novo aqui conosco, que é quem vai dar aula em seguida da minha. Eu vou apresentar então o professor Marcos Levi. Olá, bom dia. Meu nome é Marcos Levi Nunes, eu sou educador social, mestre em sociologia, sou assessor técnico da rede Equipate Brasil, que é uma rede de combate à exploração sexual, que atua em todo o território nacional. E hoje estou apoiando a professora Cláudia no primeiro momento e depois nós vamos estar juntos para discutir essa temática da violência sexual em específico. Perfeito, muito obrigada, professor. A manhã de hoje é bastante gostosa. Nós vamos falar de primeira infância, dos primeiros anos de vida, de quais são os cuidados necessários para que no comecinho da vida a gente entre com o pé direito, a gente comece direito, a gente dê a oportunidade para cada criança que começa a sua vida começar direitinho. Então, só que o nosso tema, ele está sempre ligado à convivência familiar e comunitária. Então, como é que a gente faz quando uma criança pequena, um bebê, precisa ser afastado da sua família? E aí a gente, então, vai falar dessa nova história de acolhimento que traz as famílias acolhedoras para esse debate. Então, como a gente já falou, a medida do acolhimento é uma medida protetiva prevista pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, de caráter excepcional e provisório, que visa garantir os direitos da criança e do adolescente quando os mesmos foram ameaçados ou violados. Os números, e aí se aproximando da primeira infância, atualmente há aproximadamente 40 mil crianças e adolescentes acolhidos no Brasil. Destes, 17% têm entre 0 e 3 anos e 12%, 12,8%, entre 4 e 6 anos. Ou seja, a gente tem quase 30% das crianças que estão acolhidas são crianças pequenas. No começo da vida, nos primeiros 6 anos, que nós sabemos que são um momento crucial do desenvolvimento de cada indivíduo. Em 2010, a gente tinha 932 crianças e adolescentes estavam sob o cuidado de famílias acolhedoras em 144 municípios no Brasil. Vejam, 932. É um número muito baixo. Pouquíssimas crianças têm a oportunidade hoje no Brasil de ser acolhidas no seio de uma família, ao invés de num abrigo institucional ou numa casa-lar. Em 2016, a gente teve avanços. Veja, em 6 anos, esse número praticamente dobrou. 1.837 crianças e adolescentes estavam sob os cuidados de famílias acolhedoras em 522 municípios no Brasil. Isso vem do censo SUAS. Então, nós temos aí um avanço, a gente está ampliando os serviços de acolhimento familiar no Brasil, mas ainda de forma muito modesta se pensarmos nos 40 mil crianças e adolescentes acolhidos. No Estatuto da Criança e do Adolescente, através da Lei 12.010, de 2009, o acolhimento familiar foi incluído formalmente. Então, no artigo 34, a gente tem ali a inclusão da criança ou adolescente em programas de acolhimento familiar, terá preferência a seu acolhimento institucional, observado em qualquer caso o caráter temporário e excepcional da medida nos termos dessa lei. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que, na realidade, se a gente tiver programas de família acolhedora no município, a gente vai preferir, a gente vai dar preferência para que a criança ou adolescente seja encaminhado para o acolhimento familiar. Ocorre que nós temos poucos ainda. Então, fica aqui para nós a necessidade de realmente... Deu tudo certo? Deu um probleminha ali, perdão.
fica para nós a necessidade de provocar novas políticas de acolhimento familiar. Os conselhos municipais têm um papel fundamental nesse aspecto. A gente já tem o acolhimento familiar assegurado pela lei e a gente pode, então, provocar essa nova política. Normalmente, o que precisa acontecer é o Conselho Municipal de Assistência Social aprovar, né, o acolhimento familiar como uma política pública, e aí o recurso que era destinado a abrigo, inclusive o governo federal também permite isso, que o recurso que era destinado ao acolhimento institucional pode ser transferido para acolhimento familiar. Há vários arranjos possíveis. Cada município precisa pensar em qual é a sua estratégia para iniciar o acolhimento familiar. O importante é que a gente dê o primeiro passo, como a gente leu a história ontem, né, para saber onde as coisas vão dar, é só começar. É preciso que a gente comece, principalmente nos municípios pequenos, porque quando a gente não tem um número suficiente, sabe, professor Marcos, para ter um abrigo institucional, para ter ali 20 crianças acolhidas, às vezes ter 1, 2, 3 famílias preparadas para acolher é suficiente para que essa criança não vá para uma outra comarca e não seja afastada do convívio com a sua família de origem. É bem importante, é uma estratégia, inclusive, que ao redor do mundo tem sido muito utilizada. Em muitos países, o acolhimento familiar já é a estratégia principal. Nos Estados Unidos é assim, no Canadá é assim, na Espanha, na França, na Itália. Não quer dizer que a gente seja contrário ao abrigo institucional, que a gente não tenha que ter abrigos e que a gente não tenha que ter casas-lares. Porque há perfis. Às vezes, um adolescente de 16 anos não vai se adaptar à vida de uma nova família, que ele vai conviver durante um tempo. Às vezes ele vai, às vezes pode ser muito bom. Então é cada caso que vai indicar que tipo de acolhimento que melhor vai servir essa criança e esse adolescente. Isso é o que a gente busca. Não é uma política que sirva a todos, mas é uma diversidade de políticas que possa acolher as demandas de cada sujeito. Nas orientações técnicas de 2009, a gente já tinha ali também bem delimitado e bem definido quais eram os parâmetros de funcionamento de um serviço de acolhimento familiar. Então, a definição, o público-alvo, aspectos jurídicos, o funcionamento, quais são os recursos humanos, a infraestrutura e espaços mínimos sugeridos. Tudo está ali nas orientações técnicas. Mas lembrando, as orientações técnicas, elas não são exatamente uma lei que te obriga a executá-la dessa maneira. Elas são um parâmetro para auxiliar os municípios a construírem os serviços dentro de bons parâmetros de qualidade. Agora, se o município é pequenininho, ele não vai construir um serviço para 20 crianças de acolhimento familiar. Então, ele vai ter que rever aqueles parâmetros que estão nas orientações técnicas, e isso não é um problema. Isso não é contra a lei. Aquele parâmetro existe como parâmetro. E aí cada município pode pensar, bom, como é que eu faço o arranjo aqui? Se eles estão propondo para 20, o que é possível fazer para 3 crianças? Muitas vezes o psicólogo e o assistente social vão estar referenciados ao CRAS, a família vai ser formada por os técnicos do CRAS. É o modelo ideal? Não. O ideal seria que tivesse um psicólogo, um assistente social, mas nós não estamos no mundo ideal. Nós estamos no mundo real, em que a gente quer que as crianças fiquem próximas das suas famílias. Então, a gente vai usufruir daqueles parâmetros e criar o serviço que é possível ser criado em cada município. Cláudia, eu tenho uma pergunta, na verdade. É possível parceria entre municípios nessa espécie de atendimento? Sim, certamente. A gente tem já os CREAS regionais, né? Porque há algumas regiões que a gente tem um CREAS que vai atender diversos municípios. Então, sim, é possível. O que é importante, Marcos, é que sejam municípios muito próximos. O que a gente quer é que aquela família muito vulnerável possa visitar seus filhos, seja onde eles estiverem. Então, se eles vão para um município que é a meia hora dali, 40 minutos dali, uma família que já é muito vulnerável, que já não tem muitos recursos, que não tem muitos recursos não só financeiros, mas às vezes socioafetivos mesmo, né? Aí, se a gente faz a distância ficar muito grande, a gente não vai facilitar a reintegração. Agora, é uma excelente estratégia para municípios vizinhos, eles podem se conjugar e construir um serviço conjunto. E às vezes, Marcos, você sabe que até é importante, porque às vezes a comunidade, vocês sabem disso melhor do que eu, a comunidade é tão pequenininha que causa um certo constrangimento o acolhimento ali na mesma comunidade. Então a criança está acolhida na comunidade vizinha, que ainda é próxima o suficiente, mas apartada e protegida para que não fique, vamos dizer assim, na boca do povo, também é importante. Então é uma excelente estratégia.
Obrigada pela pergunta. Aliás, aguardo mais perguntas, reflexões, sugestões, ideias. Por favor, participem. O professor Marcos está ali o tempo todo, ouvindo os comentários e sugestões de vocês, para que a gente faça dessa aula um momento bastante interativo, como foi ontem. Bom, esses parâmetros para a família acolhedora não é algo que o Brasil inventou e nem que outros países só inventaram. Ele está nas diretrizes internacionais sobre as modalidades alternativas de cuidados das crianças, que foi lançada em 2009 na Assembleia Geral da ONU. Ela aprova um documento estabelecendo diretrizes concretas para garantir a proteção e o bem-estar de crianças e adolescentes privados do cuidado parental ou em perigo de se encontrar nessa situação. Ela descreve o acolhimento familiar como uma modalidade importante para a garantia de direitos. E aí, a gente vai chegando mais próximo do nosso tema específico de hoje, que é o Marco Legal da Primeira Infância, que vai trazer a Lei 13.257 de 2016, que volta ali no artigo 34 e... Vamos lá, a União apoiará a implementação de serviços de acolhimento em família acolhedora como política pública, os quais deverão dispor de equipe que organize o acolhimento temporário de crianças e adolescentes em residências de famílias selecionadas, capacitadas e acompanhadas, que não estejam no cadastro da adoção. Vamos ficar um pouquinho então nesse artigo 34. Pessoal, por que o Marco Legal da Primeira Infância é que vai falar sobre família acolhedora? É porque houve pesquisas, e eu vou apresentá-las, que demonstraram com clareza de que esses primeiros anos de vida são os mais importantes na formação do indivíduo. E nesse sentido, se eles puderem ter um cuidado individualizado, personalizado, realmente afetivo e acolhedor, faz muita diferença. Eu vou apresentar as evidências científicas e vai ser bastante interessante. Mas é a partir dessas evidências que o marco, então, é construído. E o marco legal vai dizer que acolhimento familiar deve ser a primeira alternativa para a primeira infância. Precisa ser só para a criança pequena? Não. Não precisa ser só para criança pequena. Há municípios que já estão executando programas de família acolhedora para crianças maiores, para adolescentes. Mas se eu sou juíza e eu preciso decidir quem é que eu encaminho para essa uma vaga que tem numa família acolhedora, sem dúvida os bebezinhos, os primeiros meses de vida, os primeiros 2, 3 anos de vida são o momento mais importante desse cuidado individualizado. Então eu priorizaria a primeira infância para o acolhimento familiar. Idealmente, a gente vai ter vagas no acolhimento familiar, professor Marcos, para todos que desejarem e puderem. Se a gente tiver uma gama de oportunidades e possibilidades de acolhimento, a gente vai casando o perfil de cada adolescente, de cada criança, com o que é realmente necessário para eles. Eu falo isso porque a gente tem também experiências de acolhimento familiar que não são bem-sucedidas. Nem tudo são flores. Né? Então, assim, nos Estados Unidos mesmo, a gente tem uma situação bastante dramática em que os adolescentes passam 6 meses em cada família acolhedora e aí depois eles são transferidos de uma família para outra. Ou seja, a sensação de descuidado e de abandono a cada vez que eles saem se repete. É bastante grave. E por que isso acontece? Porque eles descobriram também que uma família acolhedora, ela se organiza para acolher durante um período. Aqui no Brasil também, por 1 ano, 2 anos. É para ser assim. Conforme a lei, seriam 18 meses. Então, a família acolhedora não está preparada para ficar por 8 anos com uma criança. Ela não se propõe a isso. Então, vejam o risco. Se a gente constrói a política pautada na criança e não no que a família acolhedora pode ou não pode fazer, a gente tem que pensar em crianças que vão ter um período de acolhimento mais curto. E nós sabemos que os bebês e crianças pequenas têm um período de acolhimento mais curto. Ou eles retornam para a família, ou rapidamente o juiz vai destituir, se for o caso, e encaminhar para a adoção. Então, é muito raro hoje, não é muito raro, mas é menos comum crianças de 0 a 3 anos ficarem num serviço de acolhimento por mais de 2 anos. E, nesse sentido, a família acolhedora também é uma melhor estratégia, porque ele não vai precisar ser transferido para uma outra família, que seria bastante constrangedor, acho que para todos, inclusive para a família, e triste, dolorido, sofrido, né?
Bem, então o marco legal, ele da primeira infância, ele cuida de não só apontar a família acolhedora, mas ele não diz da exclusividade, não. Ele coloca ali e a gente pode avançar com os perfis. Mais uma vez, contando do movimento internacional, né, do qual a gente faz parte, o Unicef e as organizações da América Latina e Caribe fizeram uma campanha, que era uma campanha Fale por Mim. Ela se baseia em números extremamente altos referente à institucionalização na América Latina e no Caribe e os prejuízos que ela pode causar aos pequenos. Ela luta pelo fim da institucionalização de crianças de até 3 anos. Então, há um movimento mundial, global, para que nenhuma criança de até 3 anos seja institucionalizada no mundo. Esse é um movimento liderado pelo Unicef. O Brasil faz parte, é signatário desse movimento já há 5 anos. Por exemplo, na cidade de São Paulo, no Plano Municipal da Primeira Infância, há uma meta de que em 10 anos nenhuma criança pequena seja acolhida numa instituição. E como que isso vem acontecendo? O Conselho Municipal da Assistência já aprovou a família acolhedora como um serviço, a Secretaria abriu editais para começar, então, a ter serviços com recursos públicos, como política pública, e a gente vai, então, ter até o final do ano 2, 3, 4 serviços. Tem que começar. É um passinho depois do outro, avançando no crescimento dessa política que é mais favorável à criança e ao adolescente. Vamos para o professor Marcos, que ele tem novidades ali. Então, tem uma questão que chegou aqui no grupo que é interessante. Bom dia, moramos no município de Pacaraima, fronteira com a Venezuela. Estamos atendendo crianças e adolescentes imigrantes. Por dia atendemos 2 ou mais crianças e adolescentes desacompanhados, sem pai, sem mãe, muitas vezes acompanhado de amigos ou companheiro. Então, a Defensoria Pública da União ou agências da ONU acionam o Conselho Tutelar para fazer a entrega dos menores, como mandou a mensagem aqui, lembrando que isso ocorre diariamente, porém temos a problemática de que o município não possui acolhimento institucional, de quem podemos cobrar a construção de um prédio, juiz, promotor, Conselho de Direito, Prefeitura, pois moramos em uma região de fronteira onde não temos estrutura para atender essa demanda. Chegou crianças e adolescentes a qualquer hora do dia, temos que levar para a capital, que fica a 212 quilômetros do nosso município, colocando também a vida desses, mais uma vez, menores, dessas crianças e adolescentes em risco na madrugada. Como é o nome da pessoa que enviou? João Paulo Maia, do Instituto Federal. Tá certo. João Paulo, obrigada pela pergunta e pela oportunidade. Em primeiro lugar, desejo força aí para vocês em Pacaraima. Eu estive em Roraima, eu estive em Pacaraima muito rapidamente. Passei alguns dias em Boa Vista, a situação é dramática, é grave. E acho que você tem toda a razão de trazer e levantar a voz e falar sobre esse assunto. Acho que você traz 2 coisas diferentes, né? A entrada de crianças e adolescentes desacompanhados no Brasil. Isso era algo que não acontecia há tempos atrás. A gente teve os registros de 2013, 14, 15, como registros muito que não acontecia, mas era muito baixa. Eram 20, 24, 25 crianças e adolescentes que chegavam ao Brasil desacompanhados. Como você mesmo traz, esse número vem aumentando. E dialogando com alguns colegas na Europa, nesse movimento de refugiados e dos movimentos, a gente fala as crianças em movimento, né, que vão circulando de um país para outro, buscando melhores oportunidades na vida, crianças e adolescentes. Esse movimento vem crescendo no mundo, não é só na fronteira do Brasil. Diz que na França, 17 mil crianças entraram no ano passado desacompanhadas. Então, essa situação que você vive em Pacaraima, a tendência é ela crescer. Foi pensando nisso que o CONANDA, que hoje vive uma grande crise pela qual a gente precisa batalhar, somos conselheiros e precisamos fortalecer o sistema de garantia de direitos nesse pilar que é fundamental. Vejam, na minha aula eu já falei do CONANDA por 5, 6, 7 vezes. Há uma importância, né? Então é importante a gente batalhar para que esse conselho volte a existir de forma democrática. Bem, o CONANDA, ele lançou uma resolução, da qual eu participei ativamente, preciso dizer, em parceria com o CONARE e com o Conselho de Imigração, o CEMIG. Esses conselhos se reuniram com toda a assessoria da Defensoria Pública e construíram um caminho
para essas crianças que chegam desacompanhadas. O que deve acontecer? Então, a defensoria que foi então colocada como o primeiro órgão responsável, porque as crianças chegavam, Marcos, imagina, tinha crianças que ficavam na Polícia Federal por 10, 20 horas, ninguém sabia o que deveria ser feito com uma criança que não tem pai, mãe, é venezuelana. Hoje a gente sabe, a Defensoria Pública da União caminha, mas você tem toda a razão, porque o segundo passo é o acolhimento. É que essa criança e esse adolescente possam participar de um serviço de acolhimento como qualquer outro no Brasil. Seria importante criar serviços especializados, não precisaria ser um abrigo especializado em venezuelanos, porque é importante que haja integração, mas seria um abrigo que tivesse um suporte extra para lidar com essa questão da chegada dos venezuelanos. E esse não pode ser um problema do município. Esse é um problema do Estado e esse é um problema do governo federal, sobretudo. Então, é importante que Pacaraima possa organizar esses dados e essas informações e apresentar ao governo federal, ao Ministério da Cidadania, na figura do ministro Osmar Terra. Nós temos hoje a secretária nacional, Mariana Neres, que é uma profissional de carreira, que acompanha a política da convivência familiar há mais de 10 anos ali pelo governo federal, uma pessoa confiável, boa, que vai ser capaz de escutar, acolher e pensar como é que a gente incrementa os recursos para Pacaraima para que crie-se um abrigo. Eu acho fundamental. Estou com vocês nessa para tentar um abrigo em Pacaraima para essas crianças e adolescentes. Tinha uma outra pergunta? Não, acho que era só essa, né? Eram só essas duas. Para quem Eram cobrar, só essas duas. Na verdade, para quem cobrar, né? Ao governo federal nesse momento, que embora o serviço tenha que ser no município, essa é uma responsabilidade do governo federal de apoiar o município, né? E trazer argumentos, e que o governo federal cada vez mais enxergue a crise na fronteira, porque essa crise, ela tende a aumentar, ela tende a ser continuada e a gente precisa de mais recursos que não sejam apenas do município. Bem, então continuando aqui a nossa apresentação, eu vou apresentar as pesquisas das quais eu havia falado. Essa pesquisa é interessantíssima. Essa pesquisa aconteceu na Romênia e ela se chama Bucharest Project. Alguns resultados da pesquisa que comparou o desenvolvimento das crianças, média de 2 anos, vivendo em instituições, em famílias acolhedoras e nas próprias famílias. Então, isso foi o que eles descobriram quando eles compararam as crianças em abrigo, em família acolhedora e nas próprias famílias. As crianças que viviam em grandes instituições sofriam um atraso no desenvolvimento motor equivalente a 1/3 do que é esperado para a sua idade. Para cada ano institucionalizada, ela perde cerca de 4 meses de seu desenvolvimento integral. 2. Crianças institucionalizadas estão mais propensas a ter prejuízos na socialização e no desenvolvimento emocional, transtornos comportamentais, transtorno de hiperatividade e comportamento semelhante ao transtorno do espectro autista. 3. E é claro que quando a gente fala de crianças institucionalizadas aqui, nós estamos falando de grandes instituições. A gente já avançou. Há muitos abrigos que não poderiam ser enquadrados, não é exatamente o que a gente vive hoje no Brasil, mas são dados muito relevantes sobre a institucionalização. 3. Nas crianças com vivência institucional, foram apontados níveis de QI significativamente mais baixos e atividade cerebral reduzida. Eu vou falar um pouco mais sobre essa atividade cerebral reduzida em seguida. E foram identificados danos maiores no desenvolvimento das crianças que entraram nas instituições em idade precoce. Ou seja, quanto mais cedo a criança entra na instituição, quanto mais cedo ela é separada dos pais e acolhida, mais graves serão os sintomas e as consequências prejudiciais desse acolhimento. Essa imagem é bastante reveladora, né? E bastante triste também. Esse é o tamanho do cérebro de uma criança de 3 anos de idade, uma criança normal, o da esquerda, e uma criança com negligência extrema da direita. O tamanho do cérebro é alterado de forma significativamente. É bastante importante o que acontece no desenvolvimento e esses resultados, eles permanecem por toda a vida. O que acontece nesses primeiros 2 anos de vida, 3 anos de vida, permanece por toda a vida. Por que a primeira infância?
O sistema nervoso central produz sinapses mais rapidamente no primeiro ano de vida do que em qualquer outro período da vida. O crescimento e desenvolvimento do cérebro podem ser promovidos pela qualidade dos cuidados e através de um apego seguro. Bilhões, vejam, bilhões de ligações neuronais acontecem nos primeiros 3 anos de vida, o que corresponde a 70% do desenvolvimento do sistema nervoso central. Então vejam, no primeiro ano de vida, deixa eu ver só aqui, vou voltar aqui. Não, eu tenho como voltar? Sim. No primeiro ano de vida, o cérebro ele está se constituindo. Agora acho que a gente pode voltar para mim. Está congelado lá, obrigada. No primeiro ano de vida, o cérebro está se constituindo. A arquitetura cerebral, ela está sendo construída. São mais de 1 milhão de conexões que vão sendo realizadas a cada segundo. Eu não errei o número, não. É 1 milhão de conexões a cada segundo. É como se o cérebro fosse uma página em branco e muitas conexões vão sendo, cada vez que ele olha, que o bebê olha, uma luz, um chão, um cheiro, todas as experiências sensoriais, mas sobretudo as experiências socioafetivas. O que descobriu-se nas evidências científicas, que é o que melhor estimula a formação de um cérebro saudável, é a relação humana. Não são jogos matemáticos, nem o ensino de línguas, nenhum estímulo de joguinhos eletrônicos ou televisão. O que estimula é o olho no olho, é o colo, é o carinho, são as palavras, a nomeação do mundo. Freud já dizia isso, Winnicott, diversos autores, Melanie Klein, da psicanálise, mas ninguém disse isso de forma tão positivista como a neurociência. E é quando a neurociência mostra por A mais B que o cérebro muda, a arquitetura cerebral é totalmente diferente, que todo mundo para pensar e fala, opa, pera um pouquinho. Essa é a maior janela de oportunidade que nós temos durante a vida. Os 3 primeiros anos de vida, eles vão definir o resto da vida daquele sujeito. Ah, mas então não é possível alterações depois, não tem nada que a gente possa fazer? Tem sim, tem muito que a gente possa fazer para o resto da vida, senão a gente não estaria aqui hoje aprendendo e acreditando na possibilidade da gente crescer, da gente melhorar, da gente evoluir. Mas é muito mais difícil. Começar com fundações sólidas, com fundações bem feitas nesses primeiros 3 anos, é parâmetro para o resto de todas as políticas de oportunidades que a gente tem. Vejam, 70% do desenvolvimento do sistema nervoso central acontece ali. Vamos olhar um pouquinho o que aconteceu nessa experiência do Paraguai? Eles fizeram uma pesquisa analisando 5 áreas de desenvolvimento, que eram a linguagem, o desenvolvimento motor, autonomia, socialização e cognição. E a partir da transição de crianças de acolhimento institucional para o familiar, de novo comparando a criança que estava num acolhimento institucional e passou para um acolhimento familiar. Os resultados são mesmo impressionantes. Vejam aí nos gráficos, né? O Luiz Pedro, por exemplo, com 10 meses, né? Em linguagem ele passou de 75% para 90%. Não, desculpe, aqui a gente está falando da porcentagem de atraso. Era 90% e baixou com o acolhimento familiar para 75%. O desenvolvimento motor era 89% de atraso e passou para 16%. Vejam que drástico. De 30 para 15 em autonomia, 54% de atraso na capacidade de socialização, indo para 12%, e na cognição de 92% para 54%. Foi isso que aconteceu com o Luiz Pedro, de 10 meses, ao passar de uma instituição para um acolhimento familiar. A Constanza, de 1 ano e 7 meses, ela tinha 75% de atraso na linguagem, passou a 37%. O desenvolvimento motor, nesse caso, não foi medido. A autonomia, ela tinha 36% de atraso e ela deixou de ter atraso. Na socialização, ela tinha 13% de atraso, deixou de ter atraso. E na cognição, ela tinha 67% de atraso e ela passou a ter 33% de atraso. Ou seja,
os resultados são realmente impressionantes, comparando-se institucionalização e acolhimento familiar. E esses resultados nos servem também como referência da gravidade de acolher uma criança pequena. A gravidade de retirar uma criança pequena da sua família de origem. A gente não pode pensar isso em algo simples, que em alguns momentos a gente tem as nossas crenças sobre os bebês, né? Ah, não, que criança pequena, ela não vai nem entender o que está acontecendo, é melhor que ela está mais protegida. Não, ela entende. Ela entende e ela vive isso de forma bastante dramática. Ela pode não saber nomear, ela pode não conseguir falar sobre isso, mas isso é bastante intenso para ela. Faz diferença ir para uma instituição ou para outra? Claro que sim. Apesar de todos os esforços para investir em recursos humanos, estrutura física das instituições, alguns aspectos intrínsecos ao cuidado institucional não mudam, interferem negativamente no desenvolvimento da criança e ressoam como negligência emocional. Mas é claro que muda. Se um abrigo for bom, se um abrigo for ruim, se houver continuidade dos cuidados, se os profissionais estão sendo formados, se há consistência nas relações emocionais, se há um cuidado afetivo individualizado, singularizado, faz toda a diferença. São condições básicas para o desenvolvimento, o apego saudável e a confiança nos relacionamentos com outras pessoas nas fases posteriores da vida. É importante saber que o apego faz parte do processo de desenvolvimento da criança pequena. Ah, é melhor não apegar, porque ele vai ficar na instituição pouco tempo. Não, precisa apegar. E não é com uma, não, é com várias pessoas que ele vai se apegar. Mas que ele possa ter referências de cuidado, de adultos que ele possa confiar. Isso é fundamental. Bom, aqui eu vou passar rapidinho, a gente já falou, né? Eu acho que às vezes fica uma dúvida sobre famílias acolhedoras, né? Então, ela oferecer acolhimento familiar a bebês e crianças em situação de alta vulnerabilidade é o objetivo do programa de família acolhedora que eu estou apresentando aqui. É importante a gente ter clareza de que não tem nada a ver com adoção. Família acolhedora, inclusive para se cadastrar para ser família acolhedora, hoje no Brasil, não pode estar no cadastro de adoção. Não deve haver nenhum interesse ou mobilização pessoal para que eu então consiga adotar. A família acolhedora é aquela família que escolhe porque sobrou amor na sua família, porque tem espaço. Às vezes são mães que criaram 5, 6 filhos, os filhos saíram de casa. Sobra espaço, sobra tempo, sobra amor para oferecer. É a coisa mais linda mesmo. E elas existem, essas famílias existem, elas estão aí acolhendo. Né? Mas ela não tem a intenção de adotar, ela tem a intenção de cuidar, de oferecer o seu melhor e ajudar essa criança a seguir os próximos passos na vida, como for, com essa reserva de amor que eles deixam para elas. Mas não é difícil, Cid, aqui vem aqui, né? Quando a gente fala aqui, perguntas frequentes, cabe na minha vida? Acho que para cada família acolhedora, quando quiser se cadastrar, ela vai pensar, bom, é possível? Cabe na minha vida? Eu consigo cuidar? E ela só deve se cadastrar para ser família acolhedora se ela achar que cabe. Mas não é pior para a criança ficar na família, se apegar e depois precisar se despedir? Lembrem-se dos bons professores que nós tivemos na vida, né? Era melhor não ter tido, porque a gente se apegou, porque a gente sentiu que a gente gostava muito deles. Os professores sempre duram 1 ano na nossa vida. E a gente se despede, e nem por isso a gente não gostaria de tê-los tido na nossa vida. Então, não é pior para a criança. É bom que ela possa viver uma experiência de cuidado, de amor e de confiança, ainda que ela não seja eterna. E não será um abandono, será uma despedida emocionante, emocionada, com todo o cuidado possível. E muitas vezes a família acolhedora se mantém como uma referência, como uma família amiga da família de origem ou da família adotiva. E a gente tem visto isso cada vez mais. E precisa acontecer. A gente não precisa colocar nas caixinhas. A família acolhedora nunca poderá conversar com a família de origem. Não, a família acolhedora pode continuar como uma família de suporte, como madrinha, como amiga da família. Por que é diferente do abrigo? Bom,
Nós falamos, né, que o acolhimento é familiar, mas há algumas coisas que são idênticas. É um serviço de acolhimento. Portanto, há psicólogos e assistentes sociais que estão trabalhando para que essa criança possa retornar para sua família e todos os esforços sejam dirigidos para esse retorno à família. E quando isso for impossível, inviabilizado mesmo, que ela possa ser encaminhada para adoção. Muitas vezes a gente tem acompanhado famílias que realmente querem entregar seus filhos para adoção. E elas podem fazer isso, elas têm direito de fazer isso e fazer isso de forma organizada, acompanhada, supervisionada, sabendo que há uma dor para essa mãe, para essa entrega, mas talvez essa seja uma escolha, é muito importante. Na família acolhedora, ela tem a oportunidade também de vivenciar esse processo e saber que seu filho está bem cuidado enquanto ela não vai para uma família adotiva. Cláudia. Sim. O Wilson de São Luís, né, levantou uma questão que é mais para reflexão: como pensar em direito à convivência familiar e comunitária sem a estrutura de políticas públicas voltada para a família, especialmente no âmbito municipal, né, dada a municipalização. Esse espaço do Conselho Tutelar também de luta, né, de conquista desses direitos, não é isso? Marcos, eu acho que nós vivemos um momento dramático, né? O Brasil vive um momento dramático e com as políticas públicas, sobretudo da assistência, né? Porque acho que a educação e saúde, embora a gente tenha problemas dramáticos e graves de financiamento, a assistência é quem mais sofre porque não tem nenhum recurso garantido por lei, né? A educação tem, a saúde também tem e a assistência não tem. Então a pergunta é muito pertinente, né? Como é que a gente apoia essas famílias sem as políticas básicas? É difícil, é um grande desafio e acho que é um desafio que a gente vive diariamente, mas é importante quando a gente tem esses momentos de, puxa, não vou conseguir, não é possível, olhar para a linha do tempo e entender que nos últimos 30 anos a gente avançou muito. As políticas sociais básicas avançaram muito e o mundo e o nosso Brasil aqui também ele vai assim, né? São ciclos, a gente vai para frente, volta um pouquinho, vai para frente, volta um pouquinho, mas nós estamos caminhando na linha certa. Nós temos mais crianças nas escolas que a gente não tinha antes, nós temos mais crianças tendo a oportunidade de se beneficiar de um sistema de saúde, nós temos o maior sistema de saúde do mundo. O SUS, ainda que não funcione perfeitamente, é motivo de orgulho para nós, é um sistema único de saúde, a gente não pode perder. Então, em alguns momentos, a gente olha e acha que a gente não tem política alguma. Nós temos sim, nós construímos muitas, nós temos muitas a construir. Nós só não podemos esmoecer, porque há muito a se conquistar ainda. Eu tive a oportunidade de receber algumas delegações de outros países aqui no Brasil que visitaram os nossos serviços, as nossas políticas. Né? Veio gente da França, veio gente dos Estados Unidos, veio gente da Etiópia, de países menos desenvolvidos e mais desenvolvidos. Mas todos se impressionaram com o nosso sistema público. O SUS, por exemplo, ele é uma realidade que não existe nos Estados Unidos. Se uma pessoa quebra o braço na rua, ela não tem para onde ir se ela não tem dinheiro. Aqui vai demorar, o serviço não vai ser excelente, é gravíssimo. Eu não estou dizendo que nós estamos ali nas nuvens, não. Mas nós temos uma estrutura construída que ela tende a ir caminhando e melhorando. Agora, quando ele pergunta da municipalização, eu acho que é algo muito importante, ainda mais no momento que a gente vive de governo federal com pouco investimento. E assim, nós não estamos falando de uma fala política, é uma realidade. O governo federal tem hoje pouco investimento nas políticas sociais. Como é que a gente vai construir as políticas sociais no território? Né? É um percentil do que acontece no território que vem do governo federal. A gente vai precisar negociar mais com os estados quando isso é possível, porque há estados que estão mais sãos, que têm as suas contas mais em ordem. É o caso do Ceará, é o caso de São Paulo, é o caso do Maranhão que está crescendo agora, e há estados que estão muito ruins, como é o caso de Minas Gerais, como é o caso do Rio Grande do Sul. Então, assim, entender um pouco mais onde é possível, onde tem recursos hoje, né, para a gente poder avançar no território, no município e nos estados. No governo federal, a gente vai ter que continuar trabalhando na resistência para segurar o que a gente conquistou e aguardar uma outra onda de crescimento e de avanços, que talvez não seja esse momento, né? É só uma questão, assim, eu acho que os conselheiros e as conselheiras também entendem o desafio, mas também precisam se perceber nesse espaço de luta também, né? Assim, claro que está dentro de um arcabouço, dentro do sistema de garantia de direitos, com um dever ali, com uma responsabilidade. Mas nós também estamos aí responsáveis, também estamos numa luta para garantir. A gente tem que lembrar que o orçamento público
faz parte de uma luta, de uma pauta política, que aí é importante que o Conselho Tutelar não se desgrude dessa luta, né? Que o Conselho Tutelar esteja muito próximo dessa luta para continuar avançando ou não retroceder mesmo, né? Verdade, muito bem colocado, Marcos. Não só o conselheiro tutelar, como os conselhos municipais. Veja, os conselhos municipais são motivo de orgulho também do Brasil mundo afora. É um espaço formal em que governo e sociedade civil sentam para debater as políticas e definir políticas para crianças e adolescentes. A esse espaço, muitas vezes esvaziado, a gente não percebe a importância dele. A gente até cria outros grupos de trabalho. Nós temos o Conselho Municipal. Esse conselho é o espaço onde o governo e a sociedade civil vão debater, vão discutir, vão pensar juntos para onde ir, quais são as políticas necessárias, onde vamos arrumar recursos, como vamos assegurar que os recursos, por exemplo, né, de isenção fiscal que chegam aos fundos continuem. É um momento de risco, porque vejam, os fundos municipais precisam se cadastrar no governo federal, no CONANDA. O CONANDA hoje foi extinto. Ele vai ser recriado aí em outras normas, mas hoje, dia 11 de setembro, não existe CONANDA. E, portanto, não há como se cadastrar para poder receber os fundos. Isso é bastante grave. Isso exige um movimento. Então, respondendo a sua pergunta, é pela militância, é pela atuação. E não é atuação sempre, muitas vezes no território é possível uma colaboração entre sociedade civil e governo para os avanços. Mesmo no CONANDA, eu fui presidente do CONANDA, num governo muito difícil, num momento muito difícil, mas a sociedade civil me deu as mãos e nós somos parceiros ali. Nós conseguimos construir, apesar de muita diferença, porque tinha uma pauta comum, que é a criança e o adolescente como prioridade absoluta. A gente não pode perder isso da nossa vista. A gente não pode se perder no mundo dos adultos e nas dificuldades políticas e estratégicas e perder o menino e a menina de vista. A gente tem que sempre ter eles como nossa luz, o nosso foco, o nosso norte e assim a gente caminhar para soluções. A gente tem a tendência a olhar, principalmente no momento de muita crise, olhar muito para os nossos problemas, para as nossas dificuldades. O convite é quais são soluções possíveis. É dever do Estado, da família e da sociedade. Não só do Estado, não só da sociedade, não só da família. Somos os três juntos que temos que pensar nas políticas e nas propostas possíveis. E ontem a gente falou, sabe, Marcos, não querendo minimizar a importância das políticas públicas, que nós sabemos que realmente o fundamento para as coisas avançarem, mas as iniciativas que existem nos territórios, muitas vezes são grupos de igreja, outras vezes são grupos de cultura. Como é que a gente valoriza, como é que a gente encontra formas de crescer essas iniciativas que vêm do povo brasileiro, que tem sua força e que muitas vezes não são reconhecidas. Às vezes é nós mesmos reconhecendo essas forças e fazendo esses espaços se ampliarem, tomando espaços para que a gente possa cada vez mais avançar, então, nessas políticas que às vezes não são públicas, mas são do público, né? Acho que lembrando que às vezes essas experiências no território podem se tornar políticas públicas. Exato. Não é isso? Eu lembro há uns 15 anos atrás, a gente discutindo sobre família acolhedora junto com o Unicef em Fortaleza, a gente trouxe uma experiência do que era na época uma ONG na Colômbia, que tinha uma experiência fantástica e a gente foi tentando implementar isso em Fortaleza com muita dificuldade, inclusive. Mas que acho que perceber que às vezes existem processos locais que podem receber um reforço, podem receber uma potência e tornarem-se políticas públicas nos territórios, né? Isso. E principalmente, exatamente, nos territórios, às vezes isso não é tão difícil. Às vezes é um grupo de cultura que começa a ser operado dentro de um espaço da prefeitura e que de repente a gente consegue contratar um psicólogo para ajudar na relação. Pronto, a gente já começou a falar de política pública aqui. Então é importante que a gente realmente se aproprie do problema com soluções. Eu vou terminar, então, essa fala da manhã lendo o depoimento de... Eu tenho alguns depoimentos e depois na apresentação vai para vocês, mas a gente não tem muito tempo agora para ler todos eles. Eu vou trazer esses aqui. São alguns depoimentos que a gente tem aqui de famílias que acolheram. Então, esse primeiro, nossas filhas, isso aqui é de uma família que acolheu. Nossas filhas aprenderam a amar sem limites e também a desapegar quando chegou o momento de dizer adeus. Nós pensamos que é uma maneira incrível de aprender as emoções, amor, felicidade, tristeza e saudade.
O seguinte depoimento: o contato com circunstâncias antes distantes de nossa realidade, porque eram famílias de classe média acolhendo crianças muito vulneráveis, né? Antes distantes de nossa realidade, nos ajudou a abrir os olhos e ver a grande desigualdade que existe. Mudamos a qualidade do diálogo com os nossos familiares e amigos, o que se enriqueceu pela inclusão de temas ligados a famílias e crianças em situação de risco. Ser família acolhedora é vivenciar na prática os valores que fazem parte do nosso discurso, aqueles que priorizam a ética, a solidariedade, a justiça e a esperança de um mundo melhor. Meus 2 filhos amaram a experiência de participar. Eles ajudaram nos cuidados do dia a dia, aprenderam e amadureceram. Nós amamos e fomos amados. Depois dessa experiência, minha família nunca mais será a mesma. Estamos ansiosos para o próximo acolhimento. E eu vou terminar então com esse depoimento sobre o Pedro. Já que a gente leu a história de Pedro ontem, vamos falar sobre um outro Pedro, que é esse aqui, esse menininho que está na foto. Pedro chegou miúdo, com seus quase 2 meses de vida, e pouco chorou. Choro de menos, apatia, desconforto e até receio do banho. Não reclamava nem de fome, esperava a sua hora. E fomos nos conhecendo. E ele foi se apropriando do seu direito de ter fome, sede, frio, calor, dor, medo, prazer, alegria e colo, muito colo. Uma semana depois, sorria quando a Rô cantava para ele. E foi gostando da música, do banho, do colo, das brincadeiras, do sino de vento, da cachorra da jabuticaba. E o sorriso, uma vez libertado, não o abandonou mais. Sorriso de mostrar o céu da boca. E vinha da alma atingindo e cativando todos ao seu alcance. E as personagens de sua história foram chegando e circulando à sua volta. A mãe, o pai, a avó, avô, tia, amigos, técnicas, conhecidos de uns e outros. E todos igualmente cativados pela sua doçura, nascida do simples afeto. Nutrição gratuita que faltava para o desabrochar do humano Pedro. Encantador menininho. Eu fico então aqui com esse depoimento para finalizar a aula dessa manhã e convido vocês agora para a atividade de percurso que já foi enviada lá no WhatsApp. A gente vai estar aqui para qualquer dúvida, para qualquer necessidade que vocês tenham de debater. A atividade é muito simples. São 10 sentenças que estão pedindo um verdadeiro ou falso. Eu queria só que vocês não estacionassem no verdadeiro ou falso, que pudessem conversar um pouco sobre cada uma dessas sentenças. Por que será que eu escolhi elas? O que elas querem dizer? Quais são as crenças que envolvem a primeira infância e quais são novas crenças que a gente pode construir sobre esses primeiros anos de vida. Então, a ideia é que vocês possam, então, ler cada uma delas, classificar pelo verdadeiro ou falso. Não precisam mandar para mim dessa vez, porque na volta eu vou ler cada uma delas e vou ajudá-los a responder. Eu gostaria só que vocês mandassem, ao invés de verdadeiro ou falso, que vocês mandassem os comentários que vocês têm a partir das reflexões sobre as sentenças. Então, compartilhem. Vamos combinar assim. Por exemplo, na sentença 5, a gente pensou isso, isso, isso e isso. Na sentença 7, a gente pensou isso, isso e isso. Então, escolham uma ou duas e compartilhem suas reflexões e comentários. Pois não, professor Cláudia, a Isabel está perguntando, por favor, qual será a atividade da professora Cláudia? É a 3? Eu acho que isso responde, né? Isso, é a atividade 3 de percurso. Eu peço desculpas porque a data ali está dia 10. Eu não sabia se ela seria no dia 10 ou no dia 11. Eu soube só aqui já. Então, ela está no template ali com o número 10, com a data 10 de setembro, mas é para hoje e ela está lá. É a terceira atividade, eu acabei de mandar ela novamente. Então tá fácil de achar. Atividade 3, primeira infância. Tá bom? Estamos encerrando então agora. Boa atividade. A gente já se encontra de novo. Muito obrigada. Obrigada, professor Marcos. Tamo junto. Estamos de volta. Gostaria muito, já vi que alguns participantes já trouxeram as suas respostas, as suas reflexões. O que nós vamos fazer nesse momento é assim.
eu vou ler aqui a sentença. O Marcos vai me ajudar a partir da referência de um dos polos que fez ali uma liçãozinha muito bem feitinha, nem era o pedido, mas eu agradeço. Vai trazer então a resposta deles e aí a gente reflete um pouquinho aqui sobre cada um dos temas, ok? Então vamos assim. Então lembrando, é um verdadeiro ou falso, né? Então a primeira sentença. A melhor maneira de oferecer um bom começo de vida para todas as crianças pequenas é cuidar de quem cuida delas e do ambiente ao seu redor. Então, a gente tem a resposta aqui do pessoal de Araguaia, né? Do Pará, o Renan Neves mandou para o grupo e a gente vai fazendo esse bate-bola, eu e a Cláudia. Sobre essa primeira sentença, Cláudia, eles falaram que é verdadeira, porque uma criança que é criada em ambiente saudável, onde não há pessoas tóxicas, com certeza tem tudo, deve ser, para ser um bom cidadão. Perfeito, é isso mesmo. Acho que a ideia é lembrar que quando a gente está falando de crianças pequenas, a gente não tem como separar dos cuidadores. Então, cuidar das crianças pequenas não é cuidar só delas, é cuidar de quem cuida delas. Não simplesmente julgar ou denunciar, mas cuidar, encontrar formas de incluí-los como os cuidadores que a gente precisa para que essa criança se desenvolva. Vamos para a segunda? Ler para um bebê não faz sentido, uma vez que ele ainda não fala e, portanto, ainda nada compreende. Aqui está posto como falso. Porque quando você conta uma história ou canta para um bebê, ele absorve e carrega os momentos bons para a sua vida inteira. Verdade, gente. Acho que tem alguns pontos que eu queria trazer sobre a leitura para bebês. O primeiro ponto é o seguinte, quando a gente lê para um bebê e tem essa cultura de ler para um bebê, a gente está formando um leitor. As evidências nos apontam para que os leitores na vida adulta, muitos deles tiveram muitas leituras no começo da vida. Na verdade, a leitura no começo da vida forma leitores. Isso foi uma descoberta. Nós não sabíamos disso há pouco tempo atrás. Além da questão da formação do leitor, a gente tem a questão cognitiva, que a gente vai nomeando e trazendo vocabulário, trazendo informações, contando sobre o mundo para essa criança. E ela vai aprendendo sobre o mundo através das histórias universais. É muito bacana. E o terceiro ponto é a questão afetiva. É o colo, é o olho no olho, é o estar junto que a leitura conjunta ela proporciona. Então é por aí mesmo. Vamos para a terceira? Bom, bebês que estão crescendo em ambientes violentos são protegidos pela falta de compreensão. Bebês que estão crescendo em ambientes violentos são protegidos pela falta de compreensão e memória que seu estágio peculiar de desenvolvimento lhes proporciona. A resposta aqui, eu continuo na resposta do Renan, tá, galera? Eu vejo que vocês estão enviando outras respostas aqui, mas só para a gente começar o debate, né? Como no terceiro ele falou que é falso, né? O grupo de Araguaia falou que é falso. Segundo eles, toda criança que cresce em ambientes de agressividade, desunião e violência carrega a presença daquilo que lhe foi passado. Pois toda criança passa por momentos de adaptação e aprendizagem e sua casa e pais são os que lhe ensinam a ter exemplos de dignidade, respeito e compreensão. Enfim, ter uma vida social digna. Perfeito. É isso mesmo, né? A gente, por vezes, entende ou tem aquela compreensão de eles não estão entendendo nada, isso não vai afetá-los, o que é falso. Eles são muito afetados, muito mais do que a gente imaginava, também evidências científicas nos trazem. Tem um conceito muito interessante que é o conceito de estresse tóxico. O que é o estresse tóxico? O estresse tóxico, eu não sei se vai vir em alguma outra atividade aqui, só para eu não... Eu acho que ele aparece sim, então eu não vou falar muito dele não, a gente vai deixar para a próxima atividade. Marcos, o que a gente poderia fazer é ver se a gente encontra uma outra resposta para as outras perguntas, a gente conseguir trabalhar a partir de outras. Mas é isso mesmo, os bebês eles absorvem grande parte das experiências que ocorrem ao redor deles, aquilo tudo vai se moldando dentro deles e aquilo permanece. Há pesquisas em que demonstra-se que, na verdade, na vida adulta, aquilo ainda aparece de alguma maneira como aquela experiência de violência, principalmente quando é uma experiência de violência, às vezes isso não tem uma consequência tão grave. Agora, quando as experiências de violência são contínuas, aí a gente tem realmente uma consequência bastante grave. Por isso é importante romper os ciclos de violência, né? Bom, vamos para a próxima? Eu vou ler, então, a quarta sentença.
Os primeiros 1000 dias de vida são definidores e determinantes da personalidade de cada um de nós, sem qualquer possibilidade de mudança. Eu vou continuar com as respostas aqui do pessoal de Conceição, do Araguaia, corrigindo. Porque eles foram os únicos que responderam assim de forma estruturadinha, questão por questão. E 4 eles falaram falsa. Todos estão aptos a mudar suas atitudes até o final de sua vida. Isso é importante. Acho que a gente vive um momento no Brasil, e é um momento não só no Brasil, mas no mundo, em que a primeira infância, ela está na pauta. Tem algumas pessoas que até se incomodam. Puxa, é muito fácil cuidar da primeira infância, difícil mesmo é cuidar dos adolescentes. O que é uma verdade. É uma verdade, é importante que quando a gente priorize essa pauta da primeira infância, a gente se lembre que tem todos os adolescentes e as crianças mais velhas para a gente cuidar também. Mas a priorização da primeira infância, ela vem justamente por um histórico de negligência da primeira infância. Na verdade, esse é o público que a gente menos investe no nosso país. As crianças de 0 a 3 têm pouquíssimas políticas. Ontem mesmo saiu uma pesquisa em que a gente tinha ali os números de que cerca de 30% das crianças pequenas de 0 a 3 tinham acesso à creche no Brasil. Ontem a pesquisa revelou que menos de 23% das crianças pequenas têm acesso à creche no Brasil. Então, a gente ainda tem muito pouco investimento nesses primeiros anos de vida. Parece que todo investimento está sendo destinado à primeira infância, porque é um tema novo, todo mundo está falando, só se fala em primeira infância no momento, mas a realidade é que ainda é a faixa etária em que a gente menos investe no nosso país. Então, é importante a gente realmente avançar. Quando a gente fala dos primeiros 1000 dias de vida, é fundamental lembrar que nós estamos contando com a gravidez. Nós estamos contando com o período em que de gestação também. O período da gravidez é fundamental para o desenvolvimento integral, a nutrição, a proteção contra o uso de drogas, a possibilidade dessa mãe realizar os pré-natais, acompanhar. Então, isso tudo é que compõe a saúde do bebê. Então, a gente conta o período da gestação também nesses primeiros 1000 dias. E aí é importante lembrar, sempre é tempo de mudança. Sempre é tempo de mudança, é com 5, é com 50, é com 40, é com 80 anos a gente muda. A importância do que a gente traz aqui é que esses primeiros 1000 dias, eles são o fundamento, é onde a gente tem maior possibilidade de mudança sem tanto esforço. O investimento é muito menor, é necessário muito menos para se fundar, para se constituir uma boa arquitetura cerebral ali no começo da vida, do que vai ser depois na adolescência. Na adolescência, isso vai ser mais demandante, vai exigir de nós mais. Então, comecemos pelo começo. É como se a gente fizesse um movimento preventivo mesmo. Vamos começar pelo começo e aí seguir crescendo com os investimentos também nas outras faixas etárias. Bem, vamos ali para a quinta sentença. Um bebê em acolhimento institucional apresenta cerca de 4 meses de atraso no seu desenvolvimento, quando comparado a um acolhido por uma família acolhedora. Na quinta eles colocaram como falsa, mudanças não levam o bebê a regredir naquilo que ele aprendeu. No entanto, outro grupo aqui de São João do Patos, no Maranhão, colocou a 5 como verdadeira. Mandado aqui pela Flora Clarissa, de São João dos Patos. Como verdadeira. Bem, talvez a sentença não esteja tão clara, deixa eu tentar esclarecer. Um bebê, quando ele está no acolhimento institucional, ele não vai sofrer o atraso porque mudou para a família acolhedora, que acho que foi o que foi compreendido ali. Na verdade, o que a gente está dizendo é que quando a gente compara um bebê no acolhimento institucional com um bebê outro no acolhimento familiar, esses bebês têm uma diferença no desenvolvimento. Quando um bebê está numa instituição, ele tem 4 meses de atraso no desenvolvimento. É importante a gente não universalizar essa sentença, porque é claro que num serviço de acolhimento mais afetivo, de melhor qualidade, talvez esse atraso não seja tão grande. Mas essa é uma evidência científica do experimento ali da Romênia, que realmente conseguiu fazer essa comparação, inclusive no longo prazo, foi demonstrando as consequências no longo prazo para esses bebês que ficaram institucionalizados, e há realmente um atraso no desenvolvimento. Então, desculpe se a sentença não foi claríssima e pareceu que ele proporcionava esse atraso quando vai para a família acolhedora, e aí, nesse caso, a resposta estaria correta. Vamos para a sentença 6?
A adoção deve ser pensada como política pública, afastando bebês e crianças pequenas de suas famílias vulneráveis e violentas e oferecendo a oportunidade de crescer em uma família com melhores condições. A alternativa 6 eles compreenderam como falsa. Nenhuma criança deve ser afastada de seus familiares e as políticas públicas devem buscar alternativas de ajudar a família. Perfeito. Essa eu até tentei convencer, hein? Eu fiz a sentença bem convencedora de que a adoção deveria ser uma política pública. Veja, toda criança que é afastada da sua família sofre. Sofre e sofre muito. A adoção é uma resposta que muitas vezes em grupos, em movimentos, busca-se a adoção como uma resposta simplista para um problema complexo. Quando uma criança não pode ser cuidada por seus pais, há sofrimento, há dor. E esse sofrimento e essa dor, eles vão continuar com essa criança, mesmo na história adotiva. Então, a adoção, nós não somos contra a adoção, pelo contrário. Eu acho uma escolha lindíssima, maravilhosa e possível, mas não é uma escolha fácil, não é um caminho fácil. Então, a gente não pode se iludir, entendendo que retirar das famílias vulneráveis, colocar numa família mais estruturada, organizada, vai resolver um problema, não. O que nós precisamos é fortalecer as nossas famílias para que elas possam melhor cuidar dos seus filhos. E nós precisamos sim integrar a adoção, não como política pública, mas como uma alternativa centrada na criança e no adolescente que realmente não poderá ser cuidado pela sua família, para que a gente assegure o direito à convivência familiar e comunitária. Para crianças pequenas, quando isso for necessário, e principalmente para as crianças maiores que realmente já não conseguem mais o retorno familiar, já foram exaustivas tentativas, não foi possível. Como é que a gente faz o que a gente já tinha falado ontem, né? Das campanhas para as adoções necessárias, adoções chamam-se de tardias, né? Para as crianças mais velhas um pouco, para grupos de irmãos ou para crianças com algumas necessidades especiais que realmente são as que menos encontram oportunidades de uma família adotante. Então, somos a favor da adoção, mas não é uma política pública, ela é uma alternativa centrada na criança. Exatamente, assim, a Isabel aqui do Polo de Macapá, anunciou uma discordância, mas acho que você já explicou, Cláudia. Ela disse que a adoção deve ser pensada assim como política pública, mas os bebês e crianças pequenas, ambos devem ser cuidados para que estas crianças tenham um bom desenvolvimento, seja através da família extensa ou instituição de acolhimento a fim de garantir sua proteção. Mas eu acho que, enfim, né, você colocou isso. Quando a gente fala que a adoção não deve ser política pública, do que nós estamos falando? Há movimentos aí que entendem que, assim, vamos resolver o problema da vulnerabilidade das famílias e das crianças mal cuidadas, retirando-as e colocando-as em famílias adotivas, como uma política pública. Tira daqui, coloca ali. Não é assim. Nós estamos falando de seres humanos, de mães, de pais, de crianças. Esse processo, ele precisa ser humanizado o tempo todo. Então, eu valorizo e acho que precisamos valorizar a adoção como uma alternativa à convivência familiar e comunitária, alternativa bonita, legítima, legal, mas que não deve ser a primeira e não deve ser buscar uma solução simplista para problemas complexos. Cláudia, desculpa, a Flora colocou aqui, professor Marcos, a resposta da quinta é assertiva, é V ou F? Ficaram confusos. Tá, então a resposta da quinta: um bebê em acolhimento institucional apresenta cerca de 4 meses de atraso no seu desenvolvimento quando comparado a um acolhido em família acolhedora. Essa alternativa é verdadeira. O bebê que está no acolhimento institucional tem um atraso em comparação com um bebê acolhido numa família acolhedora, segundo as evidências científicas. Essa pesquisa que foi feita na Romênia, ela deve ser repetida aqui no Brasil. Ela está sendo liderada pelo professor Charles Nelson, de Harvard. Ele já fez algumas pesquisas em outros países e agora escolheu trazer a pesquisa para o Brasil para ver como anda o desenvolvimento das crianças pequenas em instituições de acolhimento e em famílias acolhedoras. O Instituto Fazendo História, do qual eu faço parte, está no corpo da pesquisa também. A gente está apoiando essa pesquisa e vamos descobrir o que a gente, quais são as evidências que podem surgir dessa pesquisa. Vamos lá? Vamos seguir? Mais alguma questão? Né? Oi? Vamos para a sétima. Vamos para a sétima, é isso mesmo. Ok, a sétima: contar histórias para uma criança favorece o seu desenvolvimento, tanto cognitivo quanto socioafetivo. Agora a gente vai aqui dialogar com o Polo de Marabá,
Na 7ª, eles colocaram como verdadeiro, porque a nossa própria existência é a construção de uma grande história. A história nos possibilita criar valores e fortalecer ideias, ética e solidariedade. Que lindo, Marabá. Gostei. Depois eu vou querer... Pode repetir, professor Marcos? Muito bonita a maneira que vocês colocaram. Eu trabalho no Instituto Fazendo História. Sou suspeita mais uma vez. Vamos lá. Eles indicaram que a alternativa é verdadeira, porque a nossa própria existência é a construção de uma grande história. A história nos possibilita criar valores e fortalecer ideias, ética e solidariedade. Maravilhoso. Eu acho que o que foi colocado aí é muito bonito também, porque a gente está falando da valorização das histórias familiares, das histórias daquela comunidade, as histórias daquele povo, daquele povoado, daquele município, daquela ancestralidade que está ali colocada. Então, assim, em muitos momentos a gente valoriza bastante as histórias dos livros e aquelas bonitas e bem organizadas ali, com ilustrações e etc., mas tão importante quanto, ou mais, são as histórias de vida de cada um de nós. Compartilhar com as crianças pequenas, o que a sua avó fazia comigo, com a mamãe, que depois a mamãe fazia com você, né? Como é que a gente vai construindo essa cadeia que vai mostrando os ciclos de vida. Então é muito importante contar as histórias de vida, histórias inventadas também, histórias engraçadas, não há história correta. Há histórias de vida, há histórias de famílias, há histórias divertidas, não há histórias erradas. Todas as histórias nos fazem refletir, pensar, construir juntos o que a gente acredita que é o mundo que a gente quer construir. E quando a gente vai construindo junto com os bebês, a gente vai provocando a possibilidade de sonhar, de fantasiar, de criar novos mundos dentro da cabeça da gente. E isso é fundamental para a saúde mental de todos nós, não só das crianças pequenas, mas nossa também. Bem, vamos para a 8, sentença 8. A primeira infância é a principal e maior janela de oportunidade para promover a equidade. Oferecer um bom começo de vida para todos é dever do Estado, família e sociedade. Então, na 8 a gente vai dialogar aqui com o IFAM, o Polo Zona Leste. Quem mandou a mensagem foi a Leuda. E eles acreditam que é verdadeira a alternativa. Afirmam que a primeira infância é a principal e maior janela de oportunidade para promover a equidade. Na verdade, isso é a frase, né? Então, eles só colocaram como verdadeiro. Isso. Verdadeiro mesmo. A primeira infância é a principal, é o primeiro momento, é a maior janela de oportunidade para promover a equidade, mas lembrando, não única. Eu queria só compartilhar com vocês que as evidências científicas também trouxeram uma segunda janela de oportunidade em termos neurológicos e hormonais mesmo, que é a adolescência. Dos 15 aos 20 anos, principalmente, eles falam até 23 em alguns casos, mas há toda uma poda neural acontecendo. Então, é um momento em que o cérebro está se reconstituindo, jogando fora coisas que não importam, trazendo novas conexões, e então é uma grande oportunidade de transformação dos sujeitos. A gente precisa olhar para a adolescência como um momento de oportunidade, como uma nova janela de oportunidade. E aí, é claro, por exemplo, quando o debate é a redução da maioridade penal, a gente vê a gravidade desse debate. Porque este é um estágio peculiar de desenvolvimento e uma janela de oportunidade para que os indivíduos possam se formar. Então, novamente, seria muito importante que a gente tivesse um atendimento especializado, específico, importante, para que esses adolescentes pudessem se transformar e seguirem também como cidadãos na nossa sociedade e não serem presos, encarcerados e apartados da sociedade em prisões em que eles nada vão aprender. É claro, eu não vou entrar aqui no debate do Sistema Nacional Socioeducativo, mas é claro que hoje no Sistema Nacional Socioeducativo muitas vezes eles não encontram essas oportunidades, mas a gente precisa acreditar num caminho de construção de um Sistema Nacional Socioeducativo que seja realmente capaz de olhar para o jovem a partir dessa janela de oportunidade, de transformação, de quebra de ciclos de exclusão, de violência, de agressividade para cuidado, encontro, amor e outras coisas que esses jovens precisam que a gente apresente. Cláudia, a Sandra listou aqui uma pergunta, eu acho que a gente pode responder muito rápido. Eu gostaria de saber, em conformidade com a lei, se é a atribuição do Conselho Tutelar fazer, ou seja, conduzir a criança ou adolescente ao acolhimento institucional, visto que o ECA preconiza que somos órgão requisitador. Pois é. Acho que você pegou num ponto fundamental. Não deveria ser.
né? A gente sabe que a grande maioria dos acolhimentos ocorre no Brasil pelo Conselho Tutelar. Ele deveria requisitar o acolhimento e o acolhimento poderia e deveria acontecer através da vara, da equipe da vara, eles que deveriam liderar esse processo. Eu acho que esse é um tema importante porque o conselheiro tutelar é muitas vezes quem chega à porta e de repente está com a criança e não faz sentido aí então ir até a vara. Muitas vezes a gente está pensando num final de semana ou num horário que realmente só os conselheiros tutelares é que estão trabalhando. Então, essa questão que deveria ser emergencial e só em momentos de emergência, ela acaba se tornando a regra, né? O conselheiro tutelar acaba se tornando o órgão acolhedor, porque ele está, em muitos momentos, ele vai fazer isso mesmo por ser exceção. Agora, quando é possível que isso seja feito em parceria com a vara, de forma calma, nem sempre o acolhimento precisa ser uma emergência, ele pode ser um processo calmo, tranquilo, vamos negociar, vamos conversar, vamos construir o PIA, vamos fazer tudo isso de uma outra maneira que não precise ser aquela coisa dramática e emergencial. Aí é muito importante que o Conselho Tutelar possa requisitar o acolhimento e ele acontecer a partir da própria vara. Vamos para a próxima? A nona, não é isso? A nona. O que um bebê precisa para se desenvolver são atividades estimulantes, como joguinhos eletrônicos, televisão, com bons programas e brinquedos interativos, com luzes, sons e outros estímulos. Verdadeiro ou falso, Marcos? A 9, o pessoal de Barra do Corda, no Maranhão, mandou como falso. Os pais precisam orientar e estabelecer regras e limites. É importante que façam outras atividades. Isso mesmo, é isso mesmo. Acho que o foco não é brinquedos sofisticados. Muitas vezes, principalmente em famílias mais vulneráveis, elas acreditam que elas não têm o que oferecer. Porque aquela criança, para se desenvolver, precisava de estímulos, de coisas super sofisticadas, não. O que a criança precisa é das histórias daquela família, de música cantada, de colo bem dado, de colocar para dormir, de cobrir, de dizer boa noite, de dar um beijinho na testa. Então, na verdade, a gente precisa desmistificar essa questão dos brinquedos sofisticados, luzes, piscar, estímulos. O estímulo não é ficar fazendo isso na frente da criança, o estímulo é olhar no olho, é aproveitar o tempo da criança. É o que em inglês eles falam de serve and return, que aqui eles estavam usando o termo bate-bola, que é assim, como é que o que a criança busca, ela recebe de resposta, como é que há uma interação entre o adulto e a criança, sendo que quando ela se coloca, ela questiona algo, ela tem uma resposta, quando ela é curiosa sobre algo, o adulto nomeia, e às vezes ela tem jeitos diferentes, né? Ela vai apontar e falar, e aí a mãe vai lá e vai dizer, é o ventilador, é assim, e vai contando, vai nomeando o mundo. Isso é muito mais importante do que brinquedos sofisticados. Vocês sabem que no programa Criança Feliz, a gente teve aí uma crítica bastante grande das comunidades que recebem o programa, dizendo que há poucos brinquedos sofisticados. Eu tenho algumas críticas ao programa também, isso não vem ao caso, mas uma delas não é a falta de brinquedos sofisticados. Os brinquedos feitos em casa, com garrafa PET, um feijãozinho dentro, que faz um chacoalho em 1 minuto, isso é mais importante do que esses brinquedos muito sofisticados e complexos, que às vezes, inclusive, brincam sozinhos e nem brincam com a criança, né? Aquele brinquedo que você liga, ele acontece milhões de coisas e, na verdade, você fala, bom, onde está a criança nesse processo, né? Porque o brinquedo brinca sozinho, praticamente. Muito bem, vamos para a 10ª questão. O estresse tóxico é causado pela vivência de situações de violência, bem como pela falta de responsividade aguda dos adultos. Esse tipo de situação deixa marcas no desenvolvimento do indivíduo que podem ser constatadas até mesmo na vida adulta. Verdadeiro ou falso? Então, o Instituto Federal lá do Amapá, o pessoal do Polo Porto Grande, acredita que é verdadeiro, pois a criança que convive em um ambiente violento se retrai, se prende em seu mundo isolado e com isso leva para a vida traumas que sofreu na infância e certamente se tornará uma pessoa com traumas e violenta. Isso. Veja, eu só teria mais cuidado com esse certamente, né? Porque a gente já trabalhou hoje aqui que a gente pode sempre mudar, mas ela tem a tendência a repetir histórias de violência, né? O estresse tóxico é um termo que foi cunhado para identificar essa situação de crianças que não têm responsividade. Então, por exemplo, uma criança que fica no berço, aí ela começa a chorar porque ela está com fome, ela precisa mamar, mas a mãe está lá fazendo 10 mil coisas e lava a roupa e faz, não sei o que, e não consegue. E aí passa
passa-se 1 hora, a criança desiste daquele pedido. Então, nós não estamos falando de uma birrinha de 5, 10 minutinhos ali, nós estamos falando de uma falta de responsividade contínua. A gente também pode chamar isso de negligência. Né? Então, nós estamos falando de pais e mães que não conseguem responder às demandas daquela criança e ela, num momento, desiste. Essa desistência contínua de, bom, o que eu coloco no mundo não me traz respostas, não atende às minhas demandas, ela vai construindo o que se chama do estresse tóxico, que deixa marcas para o resto da vida. Para o resto da vida mesmo. Aí, assim, claro, sempre, de novo, pode ser transformado, mas as evidências demonstram que, por exemplo, crianças que passaram por situações de estresse tóxico no começo da vida, podem se tornar adultos que ganham até 25% menos do que os adultos que não passaram por estresse tóxico na vida. Não é incrível pensar que um adulto, depois da vida inteira ter sido passada, 25% do salário vai ser menor porque viveu esse tipo de coisa. Ou seja, ele vai ter dificuldade de estudar, vai ter dificuldade de acompanhar a escola, e depois o nível de escolaridade pode ser mais baixo e aí as oportunidades profissionais também mais baixas. Então, veja, são consequências que vão se acumulando. Se começam ali no começo da vida, vão se acumulando pela vida toda. Então, é bastante importante atentarmos para essas situações de estresse tóxico e aí fica essa dúvida, né? Quando que a gente retira uma criança ou não? A gente viu a gravidade da institucionalização e a gente viu também a gravidade do estresse tóxico. Então, o mais importante é tentar ajudar essa família a ter outro tipo de relação com essa criança, ao invés de simplesmente retirá-la também. Ah, não, ali tem estresse tóxico, tem agressividade, vamos retirar rapidamente. Não, porque a gente tem o outro estresse tóxico, que é da negligência ali na instituição. Então, é difícil. O mais fácil, mais fácil não, mas o mais apropriado é a gente ajudar essa família a ir reformulando o seu modo de cuidar dessa criança, mesmo no começo da vida. Esses programas de visitação familiar e grupos de mães são estratégias bem-sucedidas ao redor do mundo. O Criança Feliz, ele começa como um programa que tenta fazer isso. Acho que a gente tem muitos desafios para que esse programa realmente atenda a comunidade, mas ele pode e deve ser uma indicação para o Conselho Tutelar quando vê um caso de negligência ou de falta de cuidado ou falta de possibilidades de atender as necessidades da criança pequena, para que essa família seja indicada para o programa Criança Feliz e possa acompanhar. É claro que dentro dos critérios de elegibilidade, né? Que são principalmente participar do programa Bolsa Família. Bom, nós estamos chegando aqui ao final do nosso encontro de hoje. Eu gostaria de agradecer imensamente a honra de estar dialogando com a Amazônia Legal. É um orgulho e uma honra verdadeira poder dialogar com os senhores, com os conselheiros tutelares e conselhos de direito de todo esse nosso Brasilzão, especificamente da Amazônia Legal. Muito bom ver os polos ativos, né, professor Marcos? Com certeza, sim. Muito bacana ver a participação de todos. Bom, fica aqui a dica, então, para atividade noturna ou para quando quiserem aí durante os próximos dias. Eu gostaria de indicar um filme que se chama O Começo da Vida. O filme O Começo da Vida fala da primeira infância de um jeito muito gostoso, muito atrativo. Ele é um filme, é um longa-metragem, então é um filme mesmo. Ele está no Netflix, está também no YouTube. Para quem quiser, tem um site gratuito que é ocomessodavida.com.br. Ali, eu vou colocar também no grupo. Ali você tem não só o filme longo, mas também pílulas. Tem cerca de 80 pílulas sobre a primeira infância. São imagens do mundo todo, inclusive e especialmente do Brasil, sobre mães, cuidadores, educadores e especialistas falando da primeira infância. Muito obrigada, um abraço para vocês e até daqui a pouco eu serei assistente do professor Marcos. Educação à distância, mudando realidades.